Deus te abençoe, seja bem-vindo ao meu canal. Lembrando que se você não é inscrito ainda, você precisa se inscrever no canal. Você precisa clicar no like e acionar as notificações, para que você seja sempre avisado em primeira mão das novidades do nosso canal. Não esqueça de compartilhar. Envie esse vídeo para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Se você gostou, passa para frente. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra de hoje. Deixa eu trazer um pouco de história para você entender o contexto do que eu quero falar nesse vídeo aqui. E eu gostaria muito que, se você gostar, você compartilhe com os seus amigos. Deixa o seu like e faça o seu comentário aqui abaixo do vídeo, que é muito importante. Eu quero saber de você o que você entendeu, o que você achou, tá bom? Escuta isso. Por volta do ano 1900, aproximadamente, a afirmação doutrinária do poder do Espírito Santo e o reconhecimento histórico desse poder começaram a se tornar um princípio que eu chamo de princípio operacional do poder do Espírito Santo. Hoje, esse princípio operacional, ele está bem caracterizado entre nós. E ao redor da igreja, no mundo todo, você pode perceber essa movimentação de poder espiritual. Talvez, se você não sabe, os dois acontecimentos que começaram a mudar esse princípio operacional do poder espiritual na história, cerca de mais ou menos 100 anos, uns 100 anos, cento e poucos anos atrás, foram o lançamento do que se tornou conhecido no mundo, do movimento da Igreja Independente da África e o que também ficou conhecido como o movimento pentecostal na América do Norte. Esses dois braços deram início a toda a manifestação, a todo o princípio operacional do que a gente conhece hoje como poder sobrenatural espiritual. Pelo fato de esses dois movimentos terem inicialmente, naquele tempo, diante da realidade que eles tinham, nadado contra a maré das correntes religiosas do cristianismo tradicional, foram eles que levaram a cabo e conseguiram essa manifestação de testemunho operacional do poder espiritual, e eles levaram praticamente meio século para começarem a exercer influência extensiva do que se estava possuindo naquela época e nos alcança nos dias de hoje. Existe um conceito que foi sustentado durante muitos anos e que alguns segmentos religiosos, ainda hoje, se apegam com unhas e dentes. Está perdendo força, mas ainda existe. Que movimento foi esse, ou que conceito foi esse? Chama-se cessacionismo. Você já ouviu falar sobre isso? Cessacionismo. O cessacionismo ele foi sustentado por renomados teólogos de Princeton, nos Estados Unidos, que argumentavam firmemente que toda e qualquer manifestação visível do poder do Espírito Santo, por exemplo, tais como curas, profecias, línguas estranhas, discernimento espiritual, discernimento de espíritos, libertação, milagres, dons espirituais. Eles afirmavam que tudo isso foi realmente necessário para ajudar a igreja no princípio, para ajudar a igreja de Jesus se estabelecer no princípio, nas suas eras primitivas. Porém, segundo esses teólogos de Princeton, uma vez que a palavra de Deus foi escrita e chegou nas nossas mãos, essas manifestações agora já não eram mais necessárias e que, segundo eles, deixaram de ser necessárias, deixaram e deixariam de acontecer. Daí surge essa tal expressão cessacionismo, ou seja, cessou, parou, não acontece mais, não há mais manifestação de poder espiritual. Eu tive acesso a uma informação agora aqui a partir do Canadá que recentemente a maior agência denominacional missionária dos Estados Unidos baixou, pasmem vocês, um regulamento
dizendo que não aceitaria mais nenhum missionário que praticasse o dom de línguas, ainda que fosse feito como uma linguagem de oração pessoal, particular. Esse missionário não seria aceito e não seria enviado para a obra missionária, para a implantação de igreja. Agora, gente, é uma questão de bom senso. É Bíblia, palavra de Jesus e também pensar comigo um pouquinho. Pensa comigo. Uma denominação que não quer permitir que os seus missionários falem em línguas estranhas e que nem demonstrem poder espiritual e ainda assim afirmam acreditar em toda a Bíblia, ainda pensam que podem implantar a igreja de Jesus? Não, é o fim dos tempos. Como é que você pode simplesmente suprimir, extinguir, tirar e ainda acreditar na Bíblia toda? Gente, isso é totalmente questionável. A Bíblia diz claramente: estes sinais acompanharão os que crerem. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você pode ler lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 17, a partir do versículo 15. Gente, Jesus nunca autorizou que a sua igreja fosse iniciada sem poder. Não seria a sua igreja. Seria qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de movimento, mas não a igreja de Jesus. Se um movimento que se diz igreja só tem música e não tem o evangelho de poder, isso não é uma igreja, isso é uma casa de show. Se o movimento que se diz igreja de Jesus só tem ação social e não tem o evangelho de poder, isso não é igreja, é uma ONG. Se um determinado movimento só tem o seu ambiente agradável para promover relacionamento e ambiente agradável de relacionamento e não tem o evangelho de poder de Jesus, isso não é uma igreja, isso é um clube social para final de semana. Eu vou repetir, eu já falei isso em outros vídeos e quero deixar nesse vídeo mais uma vez isso registrado. Eu vou repetir de novo. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 16, quando Jesus estava em Cesareia de Filipos, Jesus está com os seus discípulos e ele pergunta aos seus discípulos, gente, grava isso, guarda isso. Ele pergunta aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era. Os discípulos respondem para Jesus dizendo que alguns achavam que Jesus era João Batista, outros achavam que ele era Elias, Jeremias ou outros dos profetas. Eu queria ver o rosto de Jesus olhando para os seus discípulos. Jesus percebe que agora eles estavam prontos para ouvir uma grande verdade. Jesus guardava essa verdade com ele. Foi então que Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou para eles: quando estas pessoas perguntam para vocês quem eu sou, o que vocês dizem? Qual é a resposta de vocês? Mateus capítulo 16, versículo 15. De repente, Pedro assume como porta-voz do grupo e ele responde por todo o grupo. E é Pedro quem diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. A palavra Cristo, do grego Christos, é traduzida por Messias, que do hebraico também é Massia. Depois de terem convivido com Jesus por cerca de 1 ano e meio, foi ali a primeira vez que os discípulos foram capazes de discernir, de verbalizar que ele realmente era o Messias, por quem os judeus haviam esperado durante tanto tempo. Jesus olha para eles e percebe que eles agora haviam evoluído. Eles estavam transicionados para um outro nível. Então era o momento de ouvir uma grande verdade. Jesus entende que eles estavam prontos, que agora que eles receberam discernimento e sabiam que Jesus era o Messias, Jesus podia contar o próximo passo, o que vinha depois. Jesus podia manifestar a eles definitivamente um propósito pelo qual ele veio ao mundo. Então ele olha para Jesus, eles olham para Jesus, Jesus olha para eles, Jesus foca a Pedro, Mateus 16 e 18,
Então Jesus solta essa pérola. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E foi aqui então, queridos, que pela primeira vez Jesus usou a palavra igreja. Por quê? Por que só aqui? Somente depois que os discípulos entenderam que ele era o Messias, é que ele podia revelar a eles, podia manifestar a eles que a igreja havia chegado. Que o tempo da igreja de se manifestar havia chegado. Jesus agora começa um discipulado avançado com os seus discípulos. Jesus mostra para eles que não só o tempo da igreja havia chegado, mas que também o tempo da manifestação do reino de Deus havia chegado. Mateus capítulo 16, versículo 19. Jesus disse: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Jesus olha para eles e eu queria ver o rosto de Pedro. Eu queria ver o rosto dos discípulos quando ele diz isso. Gente, isso é muito forte. Jesus olha para eles e diz: o reino de Deus está chegando. Eu vejo por aí muita gente falando do reino de Deus, achando que isso diz respeito a uma placa denominacional e a 4 paredes. Eu fico pasmo quando eu vejo algumas linhas denominacionalistas mencionando a expressão pelo reino de Deus. Isso quando fazem, que normalmente linhas denominacionalistas não mencionam a expressão reino de Deus. Segundo Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 10, na oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você pode perceber, segundo as palavras de Jesus, uma sociedade só seria transformada quando o reino de Deus fosse ativado nela e ativado em todas as áreas dessa sociedade. Não somente em um discurso denominacional, em uma mensagem de 4 paredes. Jesus agora, ao falar com os seus discípulos, ele chama a atenção deles, dizendo que a igreja vem para ser representada e manifestada através dos discípulos, e que as chaves de edificação da sua igreja seria entregue a eles. Jesus não só declara dizendo, eu vos entrego as chaves, como ele declara que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Gente, presta atenção. Segundo Jesus, as portas do inferno tentariam impedir o crescimento da igreja, mas elas não conseguiriam impedir. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Por que não? Porque Jesus deu à sua igreja, representada nos seus discípulos, as chaves. Gente, as chaves que Jesus entregou também continha nesse miolo sobrenatural de chaves, as chaves das portas do inferno, que a igreja iria usar para abrir as portas do inferno e espalhar o evangelho do reino de Deus com autoridade e poder. O que significa isso? Que as chaves que Jesus deu eram chaves de guerra espiritual, eram chaves de batalha espiritual. Logo que Jesus entrega a chave para eles e diz, olha, estas são chaves, eu estou entregando chaves poderosas de batalha espiritual para vocês como igreja. Ele verbaliza algo muito importante. Jesus diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16, versículo 19. Jesus está dizendo que ligar e desligar representa autoridade e poder para abrir e fechar portas, inclusive portões e portas do inferno. Você consegue imaginar o aspecto dos discípulos? Você consegue olhar para eles? De repente eu vejo os discípulos pensando assim, tudo bem, mestre, vamos lá, vamos dominar o mundo. Venha conosco, tome a frente e nos conduza nessa batalha. E é aí que vem a bomba de Jesus. E é aqui que eu me detenho e eu quero que você redobre a sua atenção e por causa disso, mande esse vídeo para frente, divulgue esse vídeo. Jesus olhou e disse,
mas vocês irão fazer isso sozinhos. O capítulo 16, versículo 21 do Evangelho de Mateus e o capítulo 16, versículo 5 do Evangelho de João sustentam essa verdade de Jesus. Pedro, por alguns instantes, não gostou muito dessa parte e ele tenta discutir com Jesus a respeito disso. E as palavras de Jesus, dirigidas para Pedro, foram palavras fortes. Jesus simplesmente olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Mateus capítulo 16, versículo 23. Jesus viu que estava tenso o ambiente e então ele espera que os ânimos se acalmem e começa a ministrar. Ele começa a explicar o que estava acontecendo. A explicação de Jesus, ela está registrada não em Mateus 16. Em Mateus 16 ele revela a igreja. Em João 16 ele explica todo o propósito. Jesus agora começa a explicar que para que essa autoridade, manifestação de poder da igreja pudesse acontecer, ela deveria ser cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo deveria vir sobre a igreja. Foi então que Jesus disse: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá. Mas quando ele, ou quando eu for, eu vou enviá-los para vocês. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, quando Jesus menciona isso, ele traz à tona uma grande e poderosa verdade. O que é que eu aprendo aqui? Que para que a igreja pudesse cumprir na sua grande comissão, discipulando as nações, transformando a sociedade, manifestando o reino de Deus, o Espírito Santo seria a pessoa mais importante a permanecer com a igreja. Mais importante até do que o próprio Jesus. E é Jesus quem sabia disso. Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. O poder que opera de Deus em nossas vidas, nos nossos ministérios, hoje, é o poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem manifesta Jesus em nós e, por intermédio de nós, a todas as pessoas que precisam de Jesus. Somos nós, como igreja cheia do Espírito Santo, que manifestamos o reino de Deus e a pessoa de Jesus a todos os que precisam. E é por isso, gente, que é uma grande falta de sabedoria extinguir o Espírito Santo de qualquer forma que seja da igreja de Jesus. É simplesmente estúpido e inadmissível. Pensa comigo um pouquinho. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo virá. Se o Espírito Santo é a fonte de todo o poder de Jesus, durante o seu ministério terreno, se foi todo esse poder que fez o que foi feito, que operou através de Jesus, por que ele deixaria de ser agora o poder da igreja? Jesus não exercia nenhum poder sobre si mesmo. Nós podemos fazer as mesmas obras e outras maiores, segundo a palavra de Jesus, dos que a que Jesus fez. Porque hoje nós temos acesso a essa mesma fonte de poder, o poder espiritual do Espírito Santo. E a Deus seja glória para sempre. Isso é uma realidade, isso é uma verdade e, por favor, não tirem do meio da igreja de Jesus o poder espiritual pela fonte de poder que ele mesmo nos entregou. E a você que está me ouvindo aí, seja cheio do poder do Espírito Santo. Deus te abençoe, até a próxima.